Contingenciado, gostaria, em especial educação. Agora, a educação também está deixando muito a desejar no Brasil. Você pega as provas do PISA, que eu peguei agora, 3 anos, aqui para cá, cada vez mais ladeira abaixo. A garotada com 15 anos de idade da nona série, 70% não sabe a regra de trem simples. Qual o futuro dessas pessoas? Falam que falta estão desempregados 14 milhões, sim. Parte deles não tem qualquer qualificação, por quê? Esse cuidado não teve nas administrações do PT ao longo de 13 anos. E como que o senhor vê esses protestos? É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8, mas não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. Presidente! Sejam muito bem-vindos ao canal Deus Acima de Todos Oficial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Siga, compartilhe, inscreva-se e curta. Olá pessoal, hoje no Brasil está tendo greve porque algumas emissoras e alguns sites estão falando coisas que não existem, falando que Bolsonaro mandou cortar as verbas da universidade e as verbas dos institutos federais. Como todos sabem, pessoal, essas pessoas que são a minoria, essas emissoras, estão fazendo de tudo, pessoal, para desacreditar, para que o governo Bolsonaro possa cair em decadência, né, pessoal? E desde já quero dizer para vocês, pessoal, que mais uma vez essa é mentira, porque o ministro da Educação ele não mandou cortar nada e nem o próprio Bolsonaro. Mas ele fala bem claro no vídeo que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho que ele não vai cortar nada, que ele apenas está segurando um pouco para que as contas do Brasil possam estar em dia até setembro. E ele mostra bem claro que ele não mandou cortar nada, nem nenhum professor deixou de ser pago, mas nada disso, pessoal. E eu quero poder assim mostrar toda a verdade através desses 2 vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês, que esse protesto que tá tendo aí, pessoal, que com certeza a Rede Globo deve estar passando aí nessa hora. Essas pessoas que estão protestando é o próprio povo do PT, a CUT, e estão tentando lubrificar, iludir o pessoal da direita, o povo que acreditou no Bolsonaro. E é muito importante que vocês nos ajudem a levar essas informações a outras pessoas, a outros cidadãos de bem que procura melhorar o Brasil, que procura a verdade, os fatos. E aqui você vai ficar sabendo de tudo que acontece no bastidor da política, pessoal. Então eu quero pedir a vocês que vocês desde já deixem seu like, compartilhem muito nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no seu grupo. Compartilha muito, pessoal, para que mais pessoas possam chegar essas informações a essas pessoas. E se você é novo aqui no nosso canal e está aqui pela primeira vez, inscreva-se e aperte o sino de notificações para não perder os próximos vídeos, pessoal. Tudo isso você vai ficar sabendo agora aqui no nosso canal Deus Acima de Todo Oficial, tá bom? Bom, pessoal, antes de ir para esses 2 vídeos que eu vou mostrar, comprovando que o ministro da Educação e nem o próprio Bolsonaro ele não mandou cortar nada. Porque alguns sites, pessoal, estão dizendo que Bolsonaro ele chamou os estudantes de idiota e inúteis, né? Só que isso não é verdade. O que o Bolsonaro falou é que a maioria é dos militantes, né? Militantes são aquele povo que combate ao governo Bolsonaro, pessoal. Eu antes de mostrar esses 2 vídeos, eu vou mostrar
esse momento que Bolsonaro fala lá nos Estados Unidos, em Dallas, que a maioria que está usando o povo, que não procura saber a fonte das verdades, estão usando eles para protestar, para enfraquecer o governo Bolsonaro. E lembrando que o que é militante é aquele que milita, ou aquele que combate. E nós sabemos que quem está combatendo fortemente é o PT. E ele em nenhum momento chamou os estudantes de idiota e nem inúteis, pessoal. Confira aí no vídeo. Em especial a educação. Agora, a educação também está deixando muito a desejar no Brasil. Você pega as provas do PISA, que eu peguei agora, 30 anos, indo para cá, cada vez mais ladeira abaixo. A garotada com 15 anos de idade da nona série, 70% não sabe a regra de trem simples. Qual o futuro dessas pessoas? Falam que falta estão desempregados 14 milhões, sim. Parte deles não tem qualquer qualificação, porque esse cuidado não teve nas administrações do PT ao longo de 13 anos. E como que o senhor vê esses protestos? É natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais no Brasil. Presidente, tem muita gente que está espalhando terror e falando coisas que não estão acontecendo. O que a gente está se deparando? A economia do Brasil, até o senhor ser eleito, ela estava afundando. As pessoas tinham parado com medo de comprar roupa, tinham diminuído o mínimo as compras dela, não trocavam mais de geladeira, de televisão. Agora deu um alívio, a gente parou de afundar. Mas o Brasil ainda não decolou, porque você ainda tem muita incerteza referente à nova Previdência. As contas do país são como as contas de uma família. A gente ainda está numa situação muito delicada. Como é que eu traduzo a situação? O Paulo Guedes, ele teve que fazer isso porque a lei manda a gente contingenciar, segurar um pouco. Não cortar, segurar um pouco os gastos. Não só no Ministério da Educação, que eu sou responsável, mas em todos os ministérios a gente está segurando um pouco para cumprir a lei e não terminar que nem o governo anterior, que gastou mais, descumpriu a lei e gerou inflação. Então a gente tem que dar uma segurada. E eu queria explicar o quanto é isso que a gente está fazendo. O senhor gosta de chocolate, presidente? Sim. Opa, sim. Então imagina o seguinte. Não gosto de tomar chocolate, mas de comer chocolate eu gosto. Prestígio, o senhor gosta? Gosto, de graça, ainda mais de graça. Você está oferecendo para mim isso aí? Não, de graça não existe nada de graça, alguém paga. No caso eu paguei o chocolate, mas eu vou oferecer para as moças que marmanjam. Oferecer chocolate para marmanja eu tô fora, né, presidente? Então como é que eu vou explicar isso? Imagina o seguinte. A gente tem um orçamento, a gente tem mais ou menos 100 chocolates. Cada caixinha aqui tem 25 chocolates. Eu vou colocar aqui, precisam fazer muita bagunça, presidente. Vou te ajudar aqui para te ganhar tempo. Eu vou jogar chocolates aqui. Aqui tem 25 chocolatinhos. Opa, já lotou. Já lotou? Aqui tem mais 25 chocolatinhos. Aqui mais 25. Aqui tá faltando um. Aqui tem mais 25 chocolatinhos. E aqui tem mais 25 chocolatinhos. Imagina uma universidade federal, típica, uma normal, dessas que a gente vê por aí. O que a gente está fazendo com elas? Elas geralmente, têm de orçamento R$1 bilhão por ano. Algumas têm mais. Cada universidade, 1 bilhão por ano? Algumas têm mais, algumas têm quase 4, 3,5, algumas menos. Mas vamos supor uma assim, que a gente encontra com mais facilidade. R$1 bilhão por ano. Esse dinheiro vem da onde? Vem do seu bolso, porque você paga imposto para comprar chocolate, para pagar a linha de celular. Então o que acontece? Nesse momento que está todo mundo segurando e apertando o cinto, a gente não está mandando ninguém embora. Todos os salários estão preservados. Ninguém, se fosse numa empresa,
É difícil, numa empresa, numa padaria, a gente às vezes tem que mandar a gente embora numa situação dessa. Ninguém vai ser mandado embora, todo mundo está recebendo em dia, professor, técnico, todo mundo. A gente também está falando, olha, toda a ajuda que o aluno recebe de refeitório, de moradia, está preservado. E a gente está pedindo simplesmente que 3 chocolatinhos, 3 desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e meio. Meio, eu não vou cortar aqui, deixa eu só cortar aqui, presidente. 3 chocolatinhos e meio. A gente não está falando para a pessoa, a gente não, esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer depois de setembro. É só isso que a gente está pedindo. Isso é segurar um pouco. Agora eu me pergunto, presidente, o senhor já passou por uma situação dessa? De ter um imprevisto, uma dificuldade na vida e falou assim, segura um pouco. Se alguém falasse assim, 3 chocolatinhos e meio, 3,5% dos 100, 3,5% segura. Porque o salário está integralmente preservado e pago no dia. A gente tem todo o auxílio aos alunos preservado. E agora ficam espalhando que a gente está fechando tudo. Mais uma coisa, presidente. A gente está recebendo todos os reitores, tá, que quiserem conversar com a gente para discutir um projeto específico que eles não tenham verba. Se quiser vir conversar, mostrar os números, ou se quiser fazer isso no Congresso, a gente está sempre disposto ao diálogo. Mas parece que tem um governador de um estado que ele tem universidade estadual e cortou o ponto dos alunos. Não é universidade federal, tá? É o posto. Tá explicado. Tá bom, chocolate? Nós temos que estar excelente. Vou até ficar com algum, confiscar alguns de vocês aí, então, de você, tá ok? Muito obrigado aí. Ministro, obrigado pela explicação. Semana que vem eu vou estar, quinta-feira eu devo estar em Dallas, é isso mesmo? Devo estar em Dallas. E eu acho que vai manter a nossa live lá em Dallas também. Temos o que falar para vocês. Então, aproveitar aqui, agradecer ao ministro Abraham Van BYZ 500 MHz, é o nome da estação de rádio que vocês escutam aqui. Obrigado aí. A educação, sim, merecia um ministro de porte. Ele é professor universitário, isso mesmo? Sim, senhor. Universitário, é gestor e está fazendo o trabalho que deve ser feito lá. Pode deixar que as universidades estão preservadas, não existe esse terror todo, tá? Se fala tanto absurdo, né? No governo Lula, Dilma, se não me engano, cortaram 10 bilhões, ninguém fala nada. Nós não cortamos, apenas deixamos de lado para poder consumir mais tarde de acordo com o andamento da nossa economia. Porque é 3,5% e não 30%, como alguns jornais estão alardeando, referente a contingenciamento, que é de 3,5%, ou corte de 30%. Eu vou explicar para você. Imagina, aproximadamente, que uma universidade tem um orçamento de 100 milhões por ano. Do modo geral, ela vai ter 85 milhões destinados ao pagamento de professores, técnicos e funcionários. Esses 85 estão integralmente garantidos, inclusive com as promoções previstas. Isso daqui, nós não estamos mexendo em 1 centavo. Depois, ainda tem o apoio e o auxílio aos estudantes, que é bandejão, que é um aluno que precisa de um apoio financeiro. Isso também está preservado. Vamos pressupor que seja 3% ou 3 milhões desses 100 milhões que a gente destina para esse tipo de despesa. Sobra, de um modo geral, 12 milhões para o reitor gastar como ele quiser. O MEC, a gente teve que contingenciar, no caso, tudo 3,5%. Ou 3 milhões e meio no caso dessa universidade. E isso foi passado, de um modo geral, para tudo. Mas a gente tentou preservar todas as áreas que a gente acha que não tem como cortar. O que a imprensa e muita gente maldosamente está fazendo? Está falando que 3 milhões e meio sobre 12 milhões vai dar 30%. Tem gente que fala que é 40%, 50%. Mas a verdade, do orçamento das universidades, a gente está pedindo para segurar, contingenciar, postergar até setembro.
3,5%. Essa é a verdade e os números estão disponíveis. Eu te pergunto, você na sua casa, sua família, você já passou por um período que você teve que postergar uma compra, uma decisão, por 2, 3, 4 meses?